Oi pessoal, boa tarde ou bom dia, sei lá que horas são aí. Bom, eu tô aqui em Vila Nova de Gaia, no Porto, e eu atravessei a ponte Dom Luiz aqui, acho que é a ponte Dom Luiz, se não me engano. Tive um insight assim, olhando para isso, e resolvi compartilhar com vocês acerca do significado do simbolismo da Carta do Navio, que a gente vai ver como viagem, como expansão, como prosperidade e tudo mais. Então, olhando para essa vista daqui que nós temos do Rio Douro, a gente vai atravessar aquela ponte, está exatamente no lugar do navio, porque você vê todos os barcos aqui andando e a ponte. O navio, ele é aquele veículo coletivo que ultrapassa as fronteiras. Então, no momento que eu estou agora me encaminhando para essa ponte para chegar ao outro lado, saindo de uma cidade para outra, eu já estou vivendo a Carta 3, né, que é a transposição das fronteiras e além. Reparem que se não houvesse essa ponte daqui, eu teria sido bloqueada a minha passagem por conta dessa massa de água que tem aqui embaixo, que constitui o Rio Douro. Uma massa muito grande de água que não dá para transpor a pé. E mesmo se você for nadar, tem as correntezas. Com relação a isso, nós vamos ver que todos os elementos que são massificados dessa forma, criando obstáculos, né, que vão definir diferenças e também fronteiras, estão ligados à montanha. E o navio é esse elemento que faz com que a natureza dele é de transposição, é de ampliação. Então ele vai ser o elemento necessário para que se transponha as fronteiras que são feitas pela montanha. E nisso eu vou ter o que a gente chama de expansão, crescimento, né? A gente tem a cidade de Portugal, como Porto Scale, né? Aqui Porto foi a cidade que deu origem ao nome Portugal. E é uma cidade que inicialmente foi feita por uma ocupação, um povoamento celta, e com o desenvolvimento da história, né, pré-romana ainda, até ela chegar hoje no que é Porto e Portugal. Então, olhando para cá, de imediato eu vejo navios, esses barcos aqui cruzando o rio. E o navio, ele pode ter duas formas pelo menos duas formas principais aqui de manifestação, que é o navio comercial, aquele que transporta a mercadoria e vai estar trazendo para esse símbolo o atributo de comércio, de prosperidade, de sucesso, de dinheiro. E também o cruzeiro, que isso aí seria o navio que transporta as culturas, promovendo uma grande troca cultural, que ocasiona o quê? Uma amplitude de referências, um contato com o novo e, consequentemente, né, uma ampliação da visão de mundo e uma capacidade de troca muito grande. E quando a gente fala de navio como aspecto cultural, a gente está trabalhando com elementos coletivos. Então, a Carta 3, ela se refere não só a um indivíduo, uma unidade, mas a um coletivo, né? Um coletivo que vai ser um país ou uma cultura regional, mas que se diferencia no meio de outras culturas, e essa diferença ela é usada como uma forma de aproximação e enriquecimento. E passando aqui na ponte, né, vou tentar ver, olha esse monte de gente cruzando de um lado para o outro, né, fazendo essa troca intensa que é o navio. Nós temos esses barcos aqui na frente, que são os barcos tradicionais de transporte do vinho do Porto, indicando o aspecto comercial do navio. Existem aqui também muitas caves do vinho do Porto, ou seja, lugares que produzem vinho do Porto, que plantam, cultivam a uva nessa região e produzem o vinho aqui, que são de origem inglesa. Então, Portugal e Inglaterra têm acordos políticos e econômicos por conta também dessa relação comercial que eles têm a partir do vinho do Porto. Tanto que a hora aqui em Portugal é a mesma da Inglaterra para facilitar os acordos comerciais. Olha que interessante, uma troca cultural e econômica, também característica da Carta 3, que se expressa nessa troca cultural e econômica entre Portugal e Inglaterra, ainda assim transpondo fronteiras. E esse ajuste da hora também é outro elemento de transposição de fronteiras e de aproximação, a distância não sendo um elemento de afastamento, a distância realmente indicando um obstáculo geográfico que é transposto a partir das convenções e dos acordos. E ali na frente vocês vão ver a Ribeira, é a zona turística aqui da cidade do Porto, onde o pessoal desce para poder admirar a vista que nós temos aqui, né, do Rio Douro, tanto daquele lado como a partir dessa ponte
antiga, que é a Ponte Dom Luís, que é a mais turística de todas, que proporciona essa vista linda, ao mesmo tempo que liga Vila Nova de Gaia à cidade do Porto. E reparem o intenso fluxo de pessoas que tem aqui, né? É um fluxo grande de gente cruzando a ponte e outro fluxo enorme de pessoas que se aglomeram naquelas regiões ali da parte baixa da ribeira, onde atracam hoje navios que vão enchê-los de gente para poder fazer os passeios que sobem o Rio Douro, vendo as plantações de uva e os lugares mais bonitos da cidade e fora dela. Então esse é outro aspecto do navio, de circulação, de coletividade, de muita gente, dinheiro que se gera a partir do turismo, dinheiro que se gera a partir da economia, culturas que se aproximam, ampliando o olhar e a visão das pessoas em relação ao mundo. Outra carta interessante para ser notar também aqui é o jardim, né? Então você tem ali embaixo uma aglomeração de pessoas que estão reunidas para verem e serem vistas, aproveitando os bares, as lojas, juntando suas roupas, admirando a vista. O ambiente daqui é um ambiente belo, tanto pelas construções arquitetônicas quanto pela própria natureza, o que proporciona essa sensação de bem-estar, de felicidade, e que aproxima as pessoas que estão distantes, sendo uma característica muito forte da Carta 20 também, que é o navio. E nessa combinação de navio com jardim, a gente já percebe que existe uma troca muito intensa e um reforço de significados produtivos entre a Carta 3 e a Carta 20, ampliando. O navio amplia tudo que ele toca, né? Ele dimensiona. Então esse grande fluxo de pessoas que vêm até de outros lugares do mundo, trocam e interagem através da vista, da sensação de bem-estar que provoca, do contato entre elas e também do comércio local que cresce e se expande. Então o navio com o jardim pode ser visto como uma combinação de muita prosperidade, de crescimento cultural, de expansão de cabeça, que vai sempre somar, aproximar, aproximar muitas diferenças, aproximar os agrupamentos humanos, promover uma mistura que vai ter um sentido de usar a diferença para que ela se mescle e amplifique, preservando as partes e também criando elementos intermediários a partir dessa troca. Então nós estamos aqui na cidade do Porto, Porto Cáliz, a cidade que deu o nome a Portugal, uma das cidades com intensa produção também intelectual. A Universidade do Porto ela está entre as 100 universidades melhores da Europa e entre as 200 do mundo. Outro também grande aspecto do navio, que se conjuga com o livro, indicando essa grande expansão e troca intelectual, de produção de saber. E esse monte de gente passando aqui é muito navio jardim, né? Enquanto o jardim é uma pracinha que o pessoal está ali trocando, todo mundo vai lá passear, o navio com o jardim é um grande ponto turístico que circula pessoas do mundo todo num número enorme, muito superior ao que poderia acontecer a partir da densidade demográfica, do número de pessoas, de habitantes da localidade. Ele concentra muito mais gente, amplifica essa circulação, essa troca de pessoas que vão passando por ali. Então eu deixo aqui para vocês essa vista, espero que o sol não tenha se prejudicado muito, porque está ventando a beça aqui. Eu estou nos meus últimos dias de viagem e eu cheguei com o navio falando sobre ele, e agora também vou embora falando da carta do navio e deixando essa reflexão para que vocês possam pensar sobre essas cartas e a partir daí entendê-las melhores e conseguir ampliar a leitura de vocês. Entendam que não adianta decorar significado de carta, você tem que entender o conceito delas. E outra coisa que ajuda muito é o repertório pessoal. Leiam livros, vejam televisão, passeiem, conversem com pessoas. Quanto mais informação e quanto mais instruídos vocês estiverem, mais referência vocês vão ter para poder produzir sentido na interpretação das cartas. Muito mais do que ler 300 livros de baralho cigano. O baralho cigano ele é um oráculo que fala da vida. Então, se você conhecer as cartas plenamente, mas não conhecer a vida,